Bom dia, pessoal. Então, hoje nessa videoaula nós falaremos sobre analisadores preditivos. Então, antes de entrar nos pormenores desse analisador, desse tipo de analisador preditivo, né? No caso, estamos aqui no contexto de análise descendente, análise sintática descendente. Eu queria trazer uma motivação baseada na análise descendente recursiva com retrocesso, certo? E para isso eu trago para vocês aqui o exercício que a gente fez na última videoaula, onde nós tentamos reconhecer essa entrada CBCA para verificar se ela faz parte dessa gramática. Então a gente utilizou um algoritmo de força bruta para fazer isso, certo? E nós fomos então procurando de maneira exaustiva qual seria a sequência de passos para reconhecer completamente a entrada. Então, naquela videoaula, a gente viu esse problema, digamos assim, sobre a ótica da procura em si, aqui através de casamentos entre o que está na pilha e o que está na entrada. Então, quando isso acontecia, a gente avançava, digamos, no reconhecimento, e quando a gente chegava numa situação onde nós não tínhamos para onde ir, né, nós fazíamos o retrocesso. Então, esse algoritmo de força bruta, né, que é o recursivo com retrocesso, ele pode ser visto também como uma tentativa de procurar exaustivamente qual é a árvore de derivação dessa entrada, certo? Então ele começa procurando através do símbolo inicial da gramática, ele tenta AB, depois ele tentou aqui, né, quando ele fez AC, ele fez a tentativa do C, depois ele foi para o B, tentou C, B, B, e aí ele chegou num beco sem saída, e aí o que ele fez? Ele voltou atrás, ele desfez aqui o CBB, certo? Tentando fazer então CA, e aí aqui ele também não conseguiu, aí o que ele fez? Ele também apagou essa entrada e foi adiante, então, voltando para a situação anterior, apagou também essa aqui, e aí ele testou A que leva para vazio. E quando ele testou A que leva para vazio, ele se permitiu ir adiante novamente, e aí tentou C, B, B, nesse passo aqui, consumiu o seu IB, foi adiante, certo? E aí, esse último B aqui, ele derivou para CBB novamente. Então, ele fez lá C, B e B, certo? Quando chegou nesse cenário aqui, ele avançou, ele consumiu C, e aí ele chegou num dead end, ele fez um retrocesso. E esse retrocesso voltou para o caso anterior, que foi esse aqui, certo? E aí ele foi para o cenário da outra tentativa, que é fazer o B virar o C e o A, certo? E aí foi nesse momento que ele conseguiu chegar na aceitação. Então notem que ele faz várias tentativas, e quando ele aceita, quer dizer que ele construiu também uma árvore de derivação válida para aquela entrada, né? Então, essa aqui é a árvore de derivação, né? E ele vai fazendo isso por tentativas e erros. E quando acontece um erro, bom, ele chegou num beco sem saída, então ele faz um retrocesso e tenta outro caminho, né? Então, é uma característica bem normal aí da força bruta. E notem que esse algoritmo, bom, ele tem uma certa inteligência, né? Porque ele procura na ordem aqui nas nossas regras gramaticais, mas a inteligência se limita a isso, né? Ele não olha para a entrada, né? Ele só olha para a entrada quando faz o casamento. Ele eventualmente olha para fazer assim, casei, então posso avançar, estou no caminho certo. Mas salvo isso, não tem nenhuma inteligência. Então eu volto agora para os slides e a gente usa esse contexto como motivação, certo? Já que quando a gente estiver falando com analisadores preditivos, esse nome preditivo quer dizer que ele é um pouco mais inteligente, no sentido que ele não vai ter retrocesso. Ele é totalmente sem retrocesso, então isso já é um ganho enorme, porque a gente vai ter um custo linear com a entrada, né? Caso a gramática seja compatível com esse tipo de análise sem retrocesso, né, a gente vai ter um custo linear, enquanto que no outro caso, que é esse que a gente acabou de ver, que é o com retrocesso, a gente acaba tendo um tempo bem grande de análise, porque a gente fica testando várias possibilidades até achar aquela que está correta, né? Então, para ele funcionar, esse analisador preditivo sem retrocesso,
ele utiliza então o que a gente chama de look ahead, certo? Que traduzindo para o português seria um olhar para frente, certo? Então ele vai olhar para frente um único símbolo, certo? E esse único símbolo vai permitir ele tomar uma decisão correta, certo? Por isso que a gente chama de preditivo, ele prevê qual que é a decisão correta, certo? Então a gente diz o seguinte, a gente diz que os primeiros terminais, aqueles tokens, digamos assim, que vão aparecendo na entrada, esse seria o que a gente está observando, né? E os primeiros terminais deriváveis das regras de produção, eles têm que ser capazes de identificar essas produções e qual dessas produções a gente tem que escolher de uma forma única e direta. Então, se essa característica aqui ela é verificada, e depois a gente vai ver quais são os regramentos para respeitar, digamos assim, essa premissa básica, se eles estiverem presentes, quer dizer então que a gente consegue fazer o preditivo, certo? Então, para a gente transformar isso numa coisa mais concreta, né, com o A na entrada, supondo que esse A aqui, esse Azinho, ele é um token, um terminal, e a gente tiver um não terminal A para ser derivado, vamos supor que ele está lá na nossa pilha, né, a gente tem que conseguir determinar qual desses betas aqui inicia por A. E só pode ter um, não pode ter mais de um. Então, se tiver o beta 1 começar por Azinho, nenhum dos outros vai ter que começar por Azinho. Porque essa é a única forma da gente definir e escolher de maneira única e direta uma dessas produções. Se a gente tiver o Azinho começando o beta 1 e o beta 2, quer dizer que a gente tem aí um caso de uma gramática que não foi fatorada, e talvez a fatoração vá resolver esse problema, certo? Então a gente chama as gramáticas que são, digamos assim, que respeitam esse regramento aqui de gramáticas do tipo LL1, onde o primeiro L aqui é o ler da esquerda para a direita, e o segundo L aqui quer dizer que a gente está fazendo sempre uma derivação mais à esquerda no processo de análise. E o número 1 quer dizer que a gente está olhando um único símbolo na entrada, o meu look ahead é de 1, certo? Então, para a gramática ser desse tipo, ou seja, respeitar essa premissa básica aqui, ela não pode ter a recursão à esquerda, né? Isso a gente já viu em videoaulas anteriores, ela tem que estar totalmente fatorada à esquerda, certo? E quando eu tenho a situação de não terminais com mais de uma produção, como é o caso aqui desse B, esse B tem duas produções a partir dele, né? Tem o BB e o CA, um único símbolo na entrada, esse 1 aqui, tem que permitir escolher um desses corpos aqui para fazer o processo de derivação de maneira única e direta. Então, só para verificar a compreensão com vocês, a gente vai fazer aqui uma discussão, embora a gente não esteja aqui num ambiente interativo, né? Mas assim, vamos supor que a gente está tratando o não terminal comando, certo? O não terminal comando está lá digamos assim, no início da nossa pilha lá. E aí a gente tem esse comando, ele pode ser 4 tipos de comandos diferentes. A gente pode ter o if, a gente pode ter o while, a gente pode ter o repeat e a gente pode ter o id, certo? Então, notem que cada uma dessas regras aqui, ela representa um comando diferente, certo? Então, é possível, daí a gente se pergunta, né? É possível escolher qual produção com um único token? Certo? Essa aqui é a pergunta. E aí a gente, vai responder sim ou não, né? E nesse caso, a gente pode fazer uma análise aqui das nossas produções, e a gente pode perceber que cada uma dessas diferentes alternativas de comandos, cada um deles começa por um token diferente, certo? Então, por exemplo, se na nossa entrada a gente tiver o if, certo? Quer dizer que a gente vai escolher de maneira única e direta essa produção. Se na entrada tiver um while, vai ser essa aqui. Se tiver um repeat, vai ser essa aqui. Se tiver um id, vai ser essa última. Então, a resposta para essa pergunta é sim, é possível escolher, porque cada uma dessas produções diferentes aqui, desses corpos, começam por tokens diferentes e não há intersecção entre essas diferentes escolhas. Então, a gente consegue, analisando essas 4 regras né, de maneira prévia, ou seja, antes de fazer uma análise, a gente já consegue saber isso, né? Basta verificar que cada uma dessas regras começa por tokens diferentes. Bom, mas aí eu vou tornar a pergunta um pouco mais complexa, certo? Eu vou mudar minha gramática porque
eu posso classificar aqui os comandos através de uma classificação ou de seleção, ou atribuição, ou repetição, e aí a minha gramática ela muda agora. Então o comando pode ser condicional, iterativo e atribuição. Eu tenho então aqui 3 não terminais. Os corpos dessas 3 produções são de 3 não terminais. Então o comando pode ser o não terminal condicional, o comando pode ser o não terminal iterativo e o comando pode ser o não terminal atribuição. Então o não terminal condicional, ele vira um if. Então isso aqui não tem muito segredo, né? O não terminal iterativo, ele pode virar ou um while ou um repeat. E a atribuição vira só um comando, que é o comando de atribuição que começa por id. E aí eu refaço a pergunta, né? Notem que a gente mudou a gramática, né? Aí a pergunta refeita é: ainda é possível fazer a escolha com um único token? Essa é a pergunta que a gente faz. E se a gente for pensar aqui, daí pode ser sim, pode ser não, né? Mas eu acho que a resposta que mais condiz com o que a gente de fato pode fazer, imaginando que a gente pode fazer uma análise prévia da gramática, né? É a resposta sim. Por que sim? Porque percebam bem, se eu analisar como começa condicional, como começa iterativo, como começa atribuição e registrar isso em um lugar, certo? Isso vai me permitir saber, quando eu estiver tratando o não terminal comando, saber, olhando para a minha entrada, para qual dessas 3 eu devo ir, certo? Então, se na minha entrada eu tiver o terminal if, por exemplo, aí eu vou para condicional. Se na minha entrada eu tiver while ou repeat, que é como começa iterativo, aí eu escolho iterativo. E se na minha entrada eu tiver um id, eu escolho atribuição. E aí depois, quando eu for tratar iterativo, por exemplo, se na minha entrada tiver um while, eu escolho esse aqui. Se na minha entrada tiver um repeat, eu escolho esse aqui. Então, a resposta é sim, porque eu posso fazer essa análise prévia, sem saber qual é a entrada. Eu posso olhar para a minha gramática, posso analisar as diferentes regras e aí saber como elas começam, como esses corpos começam. Eu posso analisar o conjunto de tokens que começam esses diferentes não terminais. Por que eu digo conjunto de tokens? Enquanto condicional é um só, né? Mas iterativo é mais de um, né? Ele pode começar ou por um while ou por um repeat. Bom, então a resposta é sim, sim, para deixar registrado, né? Mas a gente então precisa determinar como o conjunto de terminais deriváveis a partir dessas 3 coisas. Como esses 3 não terminais começam, né? Então isso tem uma formalização na disciplina de compiladores, né? A gente chama isso de conjunto primeiro dessas produções. Então, para a gente calcular o conjunto primeiro, a gente vai olhar para os corpos dessas produções e ver como elas começam, certo? Eu termino por aqui, pessoal. A gente vai ver então agora a próxima videoaula sobre o conjunto primeiro e logo em seguida a gente vai motivar um outro tipo de conjunto que é o conjunto sequência, certo? E esses 2 conjuntos, o conjunto primeiro que a gente calcula a partir da gramática e o conjunto sequência que a gente calcula também para a gramática, de maneira prévia, sem ter uma entrada específica, né? Eles vão permitir juntos a gente construir analisadores preditivos. E nesse caso a gente vai construir um analisador capaz de reconhecer gramáticas do tipo LL1. Certo, pessoal? Então eu termino por aqui. Eu digo para vocês um grande abraço e até a próxima.